Após a vitória da seleção brasileira, uma foto de Neymar voltou a movimentar as redes sociais, mas não pelo desempenho em campo. O jogador apareceu sem aliança em um registro recente, e o detalhe não passou despercebido pelos fãs, gerando uma onda de especulações e dividindo a opinião dos internautas. Aviso: este conteúdo é restrito para maiores de 18 anos. Caso você seja menor de idade, este material é inapropriado. Clique aqui para continuar. É impossível falar de Neymar Júnior sem entender que estamos diante de uma das figuras mais polarizadoras não apenas do esporte mundial, mas da cultura pop contemporânea. Quando vemos essa movimentação nas redes sociais por conta de um detalhe tão específico quanto a ausência de uma aliança, a gente percebe que o público não enxerga o Neymar apenas como um atleta, mas como uma espécie de personagem central de uma novela da vida real, onde cada gesto, cada foto e cada silêncio é interpretado como um sinal de uma trama muito maior. Para quem não se lembra, o Neymar que hoje movimenta as redes dessa forma é o mesmo garoto que surgiu lá em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, e que explodiu para o mundo ainda muito jovem, vestindo a camisa do Santos. Aquela geração de 2010 com Ganso e André marcou época, e o Neymar daquela época era um fenômeno de mídia antes mesmo de pisar na Europa. A trajetória dele é meteórica, saindo do futebol brasileiro para o Barcelona, onde formou o lendário trio MSN com Messi e Suárez, atingindo o auge técnico e conquistando a Champions League. Mas ao mesmo tempo que a carreira crescia, a vida pessoal sempre corria em paralelo, muitas vezes ganhando um destaque que para muitos outros atletas seria insuportável. A gente precisa pontuar que o Neymar não é um novato nessa arena de especulações. Desde o início de sua carreira, ele sempre teve uma vida amorosa muito exposta, algo que começou ainda na adolescência e que se tornou, por vontade própria ou circunstância, parte do pacote de ser quem ele é. Se pensarmos bem, a vida do jogador sempre foi acompanhada por esse escrutínio público, desde as fases de solteiro convicto, passando por namoros que estampavam capas de revistas, até a paternidade. É interessante notar como esse episódio da aliança, que para muita gente parece apenas uma fofoca passageira, na verdade conversa diretamente com uma narrativa que o próprio Neymar ajudou a construir ao longo de mais de uma década. Ele é um homem que vive o agora, que usa o Instagram para se comunicar com os fãs de uma forma muito direta, quase sem filtros, o que acaba gerando esse efeito rebote onde o público se sente no direito de analisar cada milímetro da sua vida privada. Olhando para o passado, a gente lembra que o Neymar de antes de 2025 já passou por inúmeras situações onde a opinião pública se dividiu. Teve a fase de transição para o Paris Saint-Germain, a maior transferência da história do futebol, que trouxe um peso e uma pressão que pouquíssimos seres humanos seriam capazes de suportar. Em todos esses momentos entre lesões, vitórias e polêmicas extracampo, ele sempre se manteve no epicentro do debate. O que me chama a atenção, e aqui entra a minha leitura sobre o cenário, é como Neymar conseguiu manter a relevância mesmo em períodos em que esteve afastado dos gramados. Existe uma marca Neymar que transcende o futebol. Por isso, quando surge uma foto sem aliança, o impacto é instantâneo. O público não está apenas olhando para um jogador de futebol, ele está olhando para um ídolo que por diversas vezes expôs seus erros e acertos de forma pública, o que gera uma conexão muito forte, seja de amor ou de crítica severa. Na minha visão, o que vemos agora é o reflexo de um estilo de vida que o Neymar escolheu levar. Ele nunca tentou ser uma figura discreta. Pelo contrário, ele sempre abraçou o holofote. Isso é um traço da personalidade dele, algo que se repete desde que ele era aquele menino franzino que fazia dribles desconcertantes no Brasil. O que mudou talvez seja a maturidade e a forma como ele lida com esse barulho todo. Hoje ele é pai, tem uma vivência muito mais ampla, mas a essência do menino Ney, como dizem os fãs, ainda está lá. A forma como ele lida com essas especulações, muitas vezes ignorando ou, em outros momentos, ironizando nas redes sociais, mostra que ele entende perfeitamente como o jogo da fama funciona. Ele sabe que enquanto houver uma foto, um comentário ou uma suposição, ele continua sendo o nome mais falado do país. Eu, particularmente, acho que a gente tem uma tendência muito grande a julgar as relações dos famosos com uma régua que não aplicamos às nossas próprias vidas. A pressão por uma imagem de perfeição é absurda. Quando uma notícia sobre aliança ou vida amorosa ganha essa proporção, isso diz muito mais sobre a nossa sociedade, que consome entretenimento de forma voraz, do que sobre o jogador em si. O Neymar, para o bem ou para o mal, é o espelho de uma cultura que mistura sucesso esportivo com uma vida pessoal exposta à exaustão. É um fenômeno que a gente talvez não veja se repetir com tanta intensidade em muitos anos.
Ele é um atleta que não consegue ser apenas um atleta. Tudo que ele faz tem um peso de notícia, seja uma bola na rede ou uma joia que falta no dedo. Se olharmos para trás, para toda a trajetória dele, vemos um padrão. O Neymar sempre foi um sobrevivente no tribunal da opinião pública. Ele já foi o queridinho, o vilão, o injustiçado, o ídolo intocável e o alvo de críticas pesadas. E através de tudo isso, ele sempre encontrou uma maneira de se reinventar. Esse momento, com essa especulação específica sobre a aliança, é só mais um capítulo, mas que carrega o peso de todo um histórico. O que esse momento representa na história dele? Talvez a continuidade de um ciclo onde a fronteira entre o público e o privado é inexistente. E cá entre nós, eu acredito que enquanto ele estiver no centro de tudo, ele vai continuar sendo o personagem que dita o ritmo da conversa no Brasil. Não dá para ignorar o Neymar, e a forma como a internet reage a cada detalhe é a prova cabal de que ele, independentemente do que aconteça em campo, continua sendo o maior nome da nossa cultura pop esportiva. O jogo dele fora das quatro linhas é tão complexo quanto os dribles que o consagraram. E vendo tudo isso, a minha conclusão é que a gente nunca vai parar de olhar para esse tipo de detalhe, porque, no fundo, o brasileiro ainda tem uma necessidade quase afetiva de acompanhar cada passo, cada tropeço e cada conquista desse ídolo que, apesar de tudo, continua sendo uma das figuras mais fascinantes que já vi passar pelos gramados mundiais. O que a gente vê hoje é o resultado de uma vida vivida intensamente sob o olhar de milhões, e sinceramente, não consigo imaginar o cenário do entretenimento brasileiro sem esse tipo de movimentação em torno do nome dele. É o preço, e também a glória, de ser o Neymar.